Boa tarde a todos. Dizem que o melhor a gente deixa para o final. E aqui na Brasil Conference não vai ser diferente. A gente tem hoje um time de estrelas e tem também um planeta que toda vez que eu falo que vou trazer aqui o ministro Bar, todo mundo já abre um sorriso, se alegra e a plateia se enche assim. Queria agradecer a todos pela presença. Ana, nossa querida moderadora, está com a palavra. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos ao último painel da 9ª edição da Brasil Conference, com o tema Como conferir maior celeridade, eficiência e credibilidade ao judiciário brasileiro. Meu nome é Ana Carolina Riella, eu trabalho na Clínica de Negociação e Mediação da Harvard Law School e tenho a honra de apresentar a todos vocês os nossos ilustres palestrantes. Eu gostaria de agradecer os organizadores do evento, em especial ao Pedro Tiziotti e à Carolina Quintana, que trabalharam duro para tornar possível esse painel. O objetivo do painel é debater propostas para o nosso judiciário, que desempenha papel crucial na defesa do Estado de Direito e na garantia de justiça para todos. No entanto, há muito a ser aprimorado e corrigido nos quesitos celeridade, eficiência e credibilidade dentro do judiciário. Esse debate não é novo e, obviamente, não acontece só no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, vivem dilemas bastante semelhantes. Esperamos, nessa próxima hora, explorar essas preocupações e identificar maneiras de fortalecer o nosso judiciário. Que esse painel sirva como plataforma para uma discussão significativa e um debate construtivo. E, sem mais delongas, vamos à apresentação dos nossos palestrantes. Ministro Luiz Roberto Barroso é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do TSE e professor titular de Direito Constitucional da UERJ. É mestre em Direito pela Universidade de Yale, doutor e livre-docente pela UERJ. Foi visiting scholar na Harvard Law School, é Senior Fellow na Harvard Kennedy School e é autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. O ministro Barroso palestra algumas vezes ao ano aqui em Harvard. Já tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes ao longo desses anos, e isso é testemunho da sua generosidade e do quão inspirador seus conhecimentos e suas reflexões são para os alunos. Inês Coimbra é procuradora-geral do Estado de São Paulo desde 2022, quando se tornou a primeira mulher negra a assumir o cargo. Mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e professora de Direito Administrativo na mesma instituição. Inês é procuradora estadual de carreira há quase 20 anos e teve atuação destacada nas áreas de regularização fundiária e imobiliária, habitação popular, concessões e PPPs. Beto Vasconcelos, mestre em Direito do Estado pela USP, professor do INSPER, foi secretário nacional de Justiça, exerceu o cargo de secretário especial para assuntos jurídicos da Presidência da República. Foi também secretário executivo na Casa Civil da Presidência da República e chefe de gabinete da Presidência da República. É fundador e presidente do Conselho da Rede Liberdade, conselheiro da Human Rights Watch e da Transparência Internacional no Brasil. André Goma de Azevedo é juiz de Direito no TJ da Bahia, Senior Research Fellow na Universidade de Harvard, professor adjunto do Strauss Institute for Dispute Resolution na Pepperdine University, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard e mestre em Direito pela Universidade de Colômbia. E assim, eu passo a palavra. Muito bem, obrigado pelo microfone. Eu falo com as mãos também, então... eu estou me ouvindo. Então, inicialmente, saudar a queridíssima Ana, que faz um trabalho maravilhoso no HNMCP, Harvard Negotiation Mediation Clinical Program. Nossa mesa, que é um sonho, né? Falo isso. Saudar os organizadores, um convite realmente inesquecível. Muito obrigado. E conversando com a Júlia, assim, poxa, mas um evento em Harvard para brasileiros em português, né? Eu sempre falo, olha, E por que isso é tão importante, né?
primeiro que é raríssimo, né, ministro? Confirme isso. A gente nunca tem um tempo tão longo para discutir temas como esse com pessoas que são líderes, vão exercer a autoridade formal e vão fazer uma mudança profunda, né? E me lembra sempre uma fala atribuída ao Van Gogh, que é: como é que você cria os seus quadros? Ele fala: olha, eu sonho com os meus quadros, depois eu pinto os meus sonhos, né? Aqui é o lugar de sonhar. E depois voltamos ao Brasil para construir os nossos sonhos, né? Faço referência, então, ao seu filho também. Tá bom? Está apoiado. Tá? E aí, assim, um dos temas que acho que é muito importante falar é a ideia, me preocupa muito a questão do atraso, tá? Mas também me preocupa a questão de quando nós erramos o alvo. Tá? E aí eu vou fazer um paralelo muito simples, mostrando o histórico do divórcio no Brasil. Há 50 anos autorizaram a ruptura do casamento, e primeiro se separava e depois divorciava, e na época o legislador entendeu que era oportuno tentar entender quem deu causa àquele divórcio. Então, um dos grandes problemas que a gente tem até hoje no judiciário é que o judiciário tem que atribuir culpa. Um dos dois está errado. Tá? Demorou 25 anos para a gente acabar com o divórcio com culpa. E não preciso dizer que todas as famílias que passaram por esses processos saíram traumatizadas por uma intervenção muito insensível do Estado na vida pessoal, né? E não é que acabou. Hoje a gente tem ainda alienação parental, tem violência doméstica, que francamente a gente olha e acompanha o mérito do processo e a sentença. A sentença é o ponto mais alto e mais importante para o sistema. Se o homem continua batendo ou não, ou se ele convolou uma violência física e imoral, ninguém acompanha. Eu conversava com o ministro aqui na entrada, falando assim: olha, o que aconteceria se hospitais, ou melhor, se restaurantes fossem administrados como o Poder Judiciário? Certamente nós avaliaríamos número de refeições servidas e tempo de entrega do prato. Só. Se o prato está fazendo a pessoa passar mal, está intoxicando, está matando, a gente não olha. Tá? E o ponto, assim, a gente fala: mas qual é a relação disso com o sistema de justiça? Ora, nós passamos 25 anos até entender que não podemos discutir culpa em questões de divórcio. Tá? Demoramos quase 40 para entender que a gente precisava educar os divorciandos sobre boas práticas de resolução de disputas. Minha esposa é o melhor presente que Deus me deu. Tá? Realmente muito, muito mais. Não, mas... Culpa, doutor? Assim, é maravilhoso. E agora eu digo, é uma pessoa que eu tenho um profundo apreço, mas eu tenho conflitos com ela. E claro que os conflitos que eu tenho com a minha esposa não vão ser resolvidos um estando certo e o outro estando errado. Toda vez que eu ganho um conflito com a minha esposa, eu perco coisas importantes nos dias seguintes ou semanas seguintes. Tá? Então, os conflitos em casa, eu não estou discutindo com base em quem está certo e quem está errado. Eu estou discutindo em base de como é que eu cresço com isso. Mas os nossos conflitos no judiciário são resolvidos com base de quem está certo e quem está errado. A grande maior parte. Isso aqui realmente é anacrônico, para dizer o mínimo. Tá? A nossa estrutura do judiciário está sendo direcionada para uma forma que nós não queremos a nossa vida pessoal. Né? Então, vamos pensar de novo alguns outros exemplos. Racismo. O racismo é talvez uma das coisas mais tóxicas que nós temos na sociedade. A ideia é punir o racista. Se fosse essa mentalidade, o Mandela não teria implantado o Verdade e Reconciliação. Ele precisou refazer um pacto. Nosso país, a África do Sul, é grosseiramente perverso nas relações raciais. E nós precisamos reaprender. Esse mesmo pacto nós não conseguimos fazer com a política anticorrupção. Nós criamos uma visão de direito penal do inimigo, né? E tentamos punir ao extremo, e depois essas punições não vingaram, e hoje nós estamos soltos. Nós ainda não aprendemos que nós precisamos refazer um pacto, né? A mesma coisa nós podemos falar em relação à violência doméstica. A gente ataca, claro, precisa, em primeiro lugar, proteger a mulher, mas depois educar o homem, porque se ele não convolar aquela violência física e moral, eventualmente ele vai
ter algum tipo de outra espécie de violência com a próxima companheira. Então, ou o judiciário aprende a educar o jurisdicionado, a educar a pessoa que está tendo uma vivência de justiça. Eu adorei a fala final de justiça, porque é exatamente isso, né? Ou a gente vai, com muita frequência, não só entregar atrasado, mas entregar errado, né? E aí vem a fala que eu, de novo, atribuo à minha esposa, que é uma das coisas maravilhosas que eu aprendi com ela. Ela falou assim: eu não quero que você me diga que você me ama, né? Eu quero que você me mostre, tá? Eu não quero que você me dê uma sentença, tá? Eu quero que você me mostre como viver uma justiça, como aprender práticas de resolução de conflitos, em que o agressor, que eventualmente que tem problema de alcoolismo, tem um grupo de apoio organizado pelo magistrado. Não dá para ter a ideia de direito penal do inimigo e não dá para ter também um direito eleitoral do inimigo. Eu preciso pontuar, botando fogo no parque, se me permite, tá? Nós precisamos saber dividir, separar o joio do trigo. Tem gente que é terrorista e tem gente que é desavisado e precisa de educação, né? E isso é muito importante a gente entender, porque é o papel do judiciário harmonizar a sociedade. O Mark Moore, que eu sou fã de carteirinha, trabalhei com ele no Ash por bastante tempo, né? Ele dá um exemplo maravilhoso de valor público. Ele fala assim: olha, o papel da biblioteca é emprestar livro? Ok, podemos dizer que é, mas é muito mais do que isso. É fazer com que as pessoas se apaixonem pelo conhecimento. O papel do judiciário é distribuir sentença? É, mas é muito mais do que isso. É fazer com que as pessoas se apaixonem ou se encantem com formas construtivas de resolver conflitos. E a gente consegue em alguns casos. A gente já está conseguindo nas varas de família, tá? Com as oficinas de parentalidade, educando as pessoas para resolverem melhor seus conflitos. E a gente consegue, não tem como não fazer referência, tenho 2 colegas magistradas ali que são sensacionais colegas, e trabalham em justiça restaurativa, com gente que realmente, usando a expressão da Elizabeth Barrett Browning, né, atuam com paixão posta em uso, né, with passion put to use, né? E é isso que a gente precisa, é começar a dar espaço para que os números corretos sejam aferidos, né, e que a gente possa construir esses sonhos que nós todos vivemos, que é essa justiça. E eu não posso terminar sem dizer que recentemente li um artigo de um professor da Universidade de Brasília, e falou assim: imagina o que seria um Supremo Tribunal Federal todo de negros. E aí eu olhei e falei: opa. Aí ele falou assim: olha, depois que isso acontecer, a gente pode dizer que endereçamos corretamente a questão racial no Brasil, né? Então, acho que isso tem muito a crescer, e o principal desafio que nós temos hoje é não perder a paixão. Olhar, falar: vamos voltar para o Brasil e construir os nossos sonhos. Muitíssimo obrigado. Alô, desculpa. Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a participação dos nossos panelistas, e acrescentar, André, que os sonhos e que tudo que foi debatido aqui não fique na retórica, né? É o que esperamos. Bom, nós temos 5 minutos só, eu fui avisada, então temos algumas perguntas, mas iremos endereçar o que der aqui. Então, eu vou começar com uma... Ok. Vamos lá. Direta para o ministro Barroso. Ministro Barroso, acredita que há insegurança jurídica no Brasil de hoje? E, na sequência, unindo a uma outra pergunta, qual sua opinião sobre decisões monocráticas do STF? Considera isso um problema? E, se sim, como pode ser resolvido? Vou responder muito brevemente. Existe insegurança jurídica no mundo. A vida ficou muito mais complexa, não há solução pré-pronta para todos os problemas,
e, portanto, muitos têm que ser resolvidos na medida em que cheguem e, portanto, existe um grau de subjetividade e discricionariedade que são inevitáveis. Para dar um exemplo brasileiro ocorrido em São Paulo, havia uma fila de transplante de fígado, uma senhora chega ao primeiro lugar da fila, recebe o fígado. A fila anda, um cavalheiro se torna o primeiro da fila, um novo fígado se torna disponível, a senhora que recebeu o fígado anterior tem uma rejeição. E aí se estabelece um conflito para saber quem é que tem direito àquele fígado, a senhora que teve a rejeição ou o primeiro da fila. Onde é que está a resposta para esse problema? Portanto, ele tem que ser construído argumentativamente à luz do problema. O mundo ficou mais inseguro. Uma mulher quer engravidar do sêmen do seu marido morto que ficou num banco de esperma. Pode? Não pode? Isso afeta a ordem de vocação hereditária. Portanto, a complexidade da vida criou problemas para os quais não há uma solução pré-pronta. De modo que há uma insegurança jurídica, não é criada nem pela legislação, nem pelo judiciário. É simplesmente porque a vida ficou mais fascinante, porém mais complexa. Finalmente, depois de muito tempo, nós conseguimos minimizar o problema das decisões monocráticas. Foi aprovada recentemente uma emenda regimental pela qual toda decisão, em ação direta pelo menos, que são as ações que afetam uma grande quantidade de pessoas, tem como requisito de eficácia ir imediatamente para o plenário virtual para ser ratificada por todos. De modo que o que há de mais importante perdeu a possibilidade de ser monocrático. Agora, o Supremo recebe 70 mil processos por ano, portanto, e consegue julgar em plenário 250, 300. Portanto, a monocratização é quase inevitável. Porém, boa parte das decisões monocráticas, mais de 95%, são mera manutenção de decisões que já vieram dos tribunais inferiores. Portanto, os números enganam um pouco sobre esse voluntarismo judicial. Mas eu adoto como prática pessoal, e outros colegas também, embora não seja universal, tudo que tenha alguma relevância institucional, eu levo para ratificação coletiva. O que me poupou de um pedido de impeachment, porque não conseguiram achar nenhuma decisão minha que não tivesse sido ratificada por todo mundo. De modo que, para pedir o meu impeachment, ia ter que pedir o pacote completo. E aí escapei dessa. Então, eu acho que tudo que seja institucionalmente importante deve ser decidido colegiadamente. Obrigada, ministro. Aqui, mais uma pergunta que engloba várias dentro da mesma temática. E aqui eu jogo para o painel todo. Comentamos sobre a baixa diversidade de gênero, raça e geográfica em tribunais superiores. Vocês acreditam que há necessidade e vontade de mudar esse cenário? Quais os desafios? A necessidade eu tenho certeza. Até acho que o Marcelo falava de quando tivermos 11 ministros negros no Supremo, aí alcançaremos a equidade. Eu acho que não. Eu acho que a equidade será alcançada quando mulheres e pretos medíocres e medianos estiverem em posição de poder. Eu gosto de lidar com fatos e não apenas com convicções pessoais. A necessidade é imperativa. Quais são os desafios? Oferta. Há, hoje em dia, uma relevante oferta de mulheres. Não é difícil. Meu gabinete, por exemplo, é predominantemente de mulheres. Mas eu tenho preocupação de selecionar pessoas negras. A oferta é menor, é um fato. Nós começamos uma política de ação afirmativa recentemente. Há cotas nas universidades públicas, portanto, há uma curva ascendente de oferta de pessoas negras que tenham a titulação e a qualificação adequada. Portanto, a necessidade é imperativa e o desafio é multiplicar as oportunidades para que a gente possa ter mais oferta. É isso que eu acho que a sociedade está fazendo, com ações afirmativas e com a percepção, como observou a Inês, de que esse é um problema e de que nós precisamos enfrentar. Mas o grande desafio é aumentar a qualificação e o maior número de pessoas negras, porque quando você exclui metade da população,
Na verdade, é uma questão de justiça, mas é uma questão de interesse. Nós temos 50% da população que, quando tiver oportunidade e acesso, vai dobrar o PIB do Brasil. E, portanto, é não apenas uma questão de justiça racial, mas também uma questão de interesse público, aumentar a quantidade de pessoas que estejam contribuindo para o crescimento do país. Eu sei que acabou o tempo, só para fazer uma observação sobre o que o ministro disse, que é importantíssimo, e a brincadeira que eu fiz no começo, quanto mais pessoas, né, qualificadas e disponíveis estiverem, maior, e esse realmente é o grande desafio, para que a gente não precise contar só com histórias, grandes histórias de superação. Né? Esse que eu acho que esse é um certo perigo. As histórias de superação, essas histórias bonitas, elas são maravilhosas, elas enchem nosso coração, mas elas têm uma face perversa, porque fica aparecendo, primeiro, que se alguém quiser muito, chega lá, e segundo, que existe essa necessidade de ser extraordinário. Isso é algo que assusta muitas vezes as pessoas. Sabe por quê? Aquilo que... Uma vez conversava com um amigo, e ele falando, poxa, Inês e tal, vamos tentar, né, fazer aqui, trabalhar na indicação de um advogado negro para a lista do 5º do tribunal, mas precisa escolher alguém bom, né, porque tem um fulano e tal, e não é... Eu falei, gente, mas assim, do que nós estamos falando? Esse que é o problema. Então, é preciso ser muito bom, sempre muito bom, os olhos estão sempre muito sobre as pessoas, então a pressão é enorme, isso afasta muitas vezes. Então, se a gente conseguir mecanismos de ampliar, e não é orgânico, a ampliação precisa ser pensada, estruturada, posta e imposta, né? Se a gente não conseguir ampliar isso, há também é muito assustador estar nesse lugar, porque a sensação de quem está nesse lugar é que você tem o dobro, o triplo, o quinto de pressão sobre a atuação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a fala de todos vocês e agradecer a todos pela presença. Obrigada. Boa noite, pessoal.